professores, professoras dos anos iniciais, coordenadoras também, que sempre quando tem um tempinho, assistem, prestigiam, se apropriam também dessas ATPCs da Semana B, que nós do Núcleo Pedagógico da AD Campinas Leste oportunizamos, desenvolvemos para que os professores fiquem mais sabidos, se abracem enquanto pedagogos, enquanto conhecedores do próprio currículo. Hoje, eu, Lucimara, vou trazer experimentos nas aulas de Ciências da Natureza, parte 1, porque nesse mesmo arquivo terá a parte 2, onde na próxima semana B, que tiver depois dessa apresentação, vocês poderão alicerçar um pouco mais esses conhecimentos através do suporte que nós vamos oferecer para que vocês ampliem esse conhecimento, mergulhem um pouco mais no tema oferecido e pensem com carinho em se inscrever, na verdade, em inscrever a escola, né, os estudantes, para a próxima FECESP, que é a 9ª edição, que acontecerá em 2023, na categoria Mirim. Objetivos de hoje. Vamos apresentar um tema disparador para que os professores despertem o desejo em inscrever seus estudantes na 9ª edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, FECESP, categoria Mirim. Vamos compartilhar uma prática experimental ou experimento na área de Ciências da Natureza. Incentivar a ação pedagógica, estimulando e promovendo a formação de estudantes dos anos iniciais no âmbito das ciências da natureza, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica. Sugerir aportes teóricos para a leitura e apropriação de sites confiáveis, alicerçando o desencadeamento de maiores discussões de todos os professores para a próxima ATPC da Semana B. Enquanto conteúdos, nós vamos trazer alguns trechos importantes do currículo paulista, olhando para as ciências da natureza, 2 experimentos e a 9ª FECESP, que é a Feira de Ciências das Escolas Estaduais do Estado de São Paulo, categoria Mirim. Como leitura em voz alta, hoje eu escolhi o livro Para Provocar um Incêndio, Não é Preciso Fogo, de Rubem Alves. Eu sei que vários colegas têm esse livro, várias colegas, né, que foram e que são coordenadoras também têm esse livro. Rubem Alves, eu já trouxe uma porção de leituras aqui deste autor, eu meio que persigo. Ele é um querido, né, pena ter falecido em 2014 e não produzir mais nenhum texto, nenhuma reflexão, nenhuma crônica, mas enfim, é um mineiro psicanalista, educador, teólogo, escritor. Ele produziu muitos livros, dentre eles alguns temas religiosos, porque ele era também um pastor presbiteriano, mas principalmente livros educacionais, existenciais e infantis. A crônica de hoje, ela é existencial, e como o próprio Rubem disse ao escrever essa crônica, né, esse livro, na verdade, como um totalizador de todas essas 74 crônicas que ali estão guardadas, pimentas são frutinhas coloridas que têm o poder para provocar incêndios na boca, pois há ideias que se assemelham às pimentas. Elas podem provocar incêndios nos pensamentos, mas para se provocar um incêndio não é preciso fogo, basta uma única brasa, um único pensamento, pimenta. Então aqui ele vai trazer uma porção de colocações de outros pensadores, inclusive, para que a gente talvez mude uma concepção, uma posição, né, um conceito, mude o modo de ser. Enfim,
É mais para pensar, para refletir. Aqui está ele, né? Sempre pensativo, sempre querendo buscar algo a mais. E eu escolhi como título de hoje desta crônica: Onde está a minha esperança? Vamos a ela. Se eu souber onde mora a minha esperança, terei razões para viver e razões para morrer. E a vida ficará bela mesmo no meio das lutas. Sei muito bem onde minha esperança não está. Não está nos pobres, não está nos movimentos populares, não está no povo. Não está também nas elites, sejam ricos ou doutores, intelectuais ou empresários. Não está em partido político algum, de direita ou de esquerda. E nem nos poderes legislativo, executivo ou judiciário. Também não está nas igrejas e nos movimentos religiosos. Não coloco minha esperança em coisa alguma que seja definida por categorias sociais. Olho para todas elas com profundo desinteresse. Jamais comprometeria minha vida com qualquer delas. Onde está minha esperança? Numa multidão de indivíduos, independentemente do seu lugar social ou econômico, que vivem possuídos pelo sonho da vida, da beleza e da bondade. A esperança de Camus estava no mesmo lugar que a minha. Aspas. Já se disse que as grandes ideias vêm ao mundo mansamente como pombas. Talvez então, se ouvirmos com atenção, escutaremos em meio ao estrépito de impérios e nações um discreto bater de asas, o suave acordar da vida e da esperança. Alguns dirão que tal esperança jaz numa nação, outros num homem. Eu creio, ao contrário, que ela é despertada, revivificada, alimentada por milhões de indivíduos solitários, cujos atos e trabalho diariamente negam as fronteiras e as implicações mais cruas da história. Como resultado, brilha por um breve momento a verdade, sempre ameaçada de que cada e todo homem, sobre a base de seus propósitos, sofrimentos e alegrias, constrói para todos. A título só de curiosidade, Albert Camus, citado na crônica, foi um escritor, filósofo, romantista, dramaturgo, jornalista e ensaísta franco-argelino. Ele também atuou como jornalista militante envolvido na resistência francesa, situando-se próximo das correntes libertárias durante as batalhas morais no período pós-guerra. Bom, um aviso importante antes de adentrarmos ao nosso tema. A partir do segundo semestre de 2022, neste que estamos, o Núcleo Pedagógico foi autorizado a desenvolver uma TPC referente à Semana B e desenvolver, então, através desta TPC única, ao fim da formação, um novo momento para ampliação do tema oferecido na segunda TPC da Semana B. Então, se no mês de outubro há 2 semanas B, uma será a transmissão, essa gravação, e a próxima será um desencadeamento desta própria ATPC desenvolvida. Sendo assim, ao final dessa formação, nós, da equipe dos anos iniciais, vamos disponibilizar ou leituras, ou indicação de vídeos, ou uma oportunidade mesmo, um momento de discussões para que esse tema oferecido seja um momento a mais para que professores tenham uma maior apropriação, do tema em questão, que deverá ser aprofundado nessa próxima TPC da Semana B. Enfim, nós vamos então tratar de 2 coisas muito importantes, que são o Currículo Paulista e a 9ª FECESP,
Lembrando que nós participaremos através da categoria Mirim e vamos trazer então alguns trechos do currículo paulista que fazem parte do currículo das Ciências da Natureza, para que fique um pouco mais claro, um pouco mais suave toda essa participação, todo esse engajamento para a participação da FECESP. Bem, a FECESP, como a Tamires já retratou na TPC passada, é uma ação pedagógica desenvolvida pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC, com o objetivo de estimular e promover a formação de estudantes da rede estadual de ensino no âmbito das ciências da natureza, ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e linguagens, inserindo-os no contexto da pré-iniciação científica. Então vejam que não são só temas de ciências da natureza que podem adentrar com experimentos para a apresentação, para a participação da nona FECESP. As ciências humanas também oportunizam esses momentos, a própria matemática, com jogos diferentes, com participação ativa desses meninos, desses estudantes, e as linguagens também. A área de linguagens pode trazer, melhor dizendo, grandes momentos discutidos com as crianças, grandes possibilidades dessa participação. Então, na apresentação de hoje, nós vamos trazer uma de ciências da natureza, que é o carro-chefe aqui, disparando então as demais áreas para que as crianças possam participar. Vamos só lembrar aqui que muita gente envolvida faz parte desse momento da FECESP, Eu quero destacar aqui colegas, de todas as diretorias de ensino, que somos, os PECs, os professores, especialistas em currículo. Lá na SEDUC nós temos os colegas que estão envolvidos no CEFAF, que é o Centro de Anos Finais do Ensino Fundamental. Nós temos também esse dos anos finais, na verdade, e o Centro do Ensino Médio, que é o CEM, a abreviação. Nós temos também colegas envolvidos no Centro de Educação de Jovens e Adultos, que é o SEJA, todos eles compondo a COPED, os técnicos da COPED, para que essa nova edição, essa nona edição da FECESP aconteça de maneira satisfatória. Bem, vale ressaltar que a perspectiva da educação integral, que visa o desenvolvimento pleno, requer novos olhares sobre a prática pedagógica, de modo que o conhecimento seja tratado de maneira relacional e vinculado ao contexto dos estudantes. Isto só é possível a partir de mediações comprometidas com a construção coletiva do conhecimento em espaços de interação, debate e expressão de ideias e ações que permitam a experimentação e a significação de conceitos, valores e atitudes. Nessa direção, na área de ciências da natureza, os objetos de conhecimento, em sua especificidade, são tratados em diálogo com as atitudes e valores condizentes com os princípios defendidos no Currículo Paulista, que é o documento que norteia todo o nosso trabalho. Lembramos ainda que são 8 as competências específicas de ciências da natureza para o ensino fundamental, que se encontram nas páginas 370 e 371 deste Currículo Paulista, que vocês, ao receberem esse arquivo, passando o mouse em cima desse link Currículo Paulista, vai remetê-los ao documento em sua totalidade. Desenvolver competências específicas e habilidades de ciências na formação de crianças e jovens cidadãos é formá-los para investigar e compreender fenômenos e processos e para se posicionarem de modo crítico, reflexivo, possibilitando-lhes intervirem e atuarem em um mundo em constante mudança. Nesse sentido, ensinar e aprender ciências na contemporaneidade
implica considerar os diversos processos de transformação dos fenômenos naturais e os decorrentes da ação humana ao longo do tempo, apropriar e ampliar as habilidades, conhecimentos dos estudantes, mobilizando-os para o enfrentamento adequado desse contexto em transformação. Para estimular o estudante a assumir uma posição reflexiva frente às situações do cotidiano, para que possa construir argumentos, defender e negociar pontos de vista de maneira ética e empática e fundamentando-se no conhecimento científico com base em fatos, evidências e informações confiáveis, o Currículo Paulista de Ciências privilegia o desenvolvimento de procedimentos e atitudes expressas nas habilidades que permitam ao estudante interpretar os fenômenos de forma que ultrapasse as explicações do senso comum, sem deixar de valorizar as experiências pessoais, fomentando o respeito, a autonomia, a responsabilidade, a flexibilidade, a resiliência e a determinação. As habilidades e os objetos de conhecimento. Vamos lembrar aqui que são 3 essas unidades temáticas que se repetem ao longo do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. São elas: matéria e energia, vida e evolução e terra e universo. Destacamos aqui uma habilidade em especial para servir de base ao nosso experimento, que, se acharem pertinente, podem utilizá-lo para uma primeira participação na FECESP. Eu acredito até que muitos de vocês já devem ter feito isso com as crianças, oportunizado esse momento de participação, observação, podem se utilizar novamente ou podem buscar outros, que esse seja um disparador, né? Essa é a nossa sugestão. Bom, nós temos então a unidade temática matéria e energia. Isso que nós vamos trazer é para ser desenvolvido com as turmas de 4º ano. A habilidade é dentro do ensino fundamental, 4º ano ciências, a número 01, que vem a ser identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades observáveis, reconhecendo sua composição. O objeto de conhecimento são as misturas. Experiência da lava, com água, óleo e sal. Do que precisamos? Um frasco transparente ou um copo de vidro? Isso vai depender muito das turmas, do comportamento deles diante, né, um copo de vidro no caso, ou se acharem mais conveniente, trazer um frasco transparente, dá perfeitamente para trabalhar esse experimento. Vamos precisar também de óleo vegetal, sal, água e um corante de alimento, se você quiser. E atenção, não se esqueça de ter cuidado com o vidro. Coloque cerca de 7 centímetros de água no copo, que é mais ou menos meio copo de água. Coloque também cerca de 3 centímetros, que equivale a um dedo naquela medida não convencional, de óleo vegetal no frasco ou no copo. E levante as seguintes questões. Quando tudo se assentou, quando ficar sem bolhas, o óleo ficou acima ou abaixo da água? Então, é uma questão de observação. Se quiser, adicione uma gota de corante de alimento, que pode ser anilina, no copo. E depois disso, o que aconteceu? O corante ficou no óleo, foi para a água ou se espalhou nos dois? Nós trazemos aqui uma curiosidade em paralelo a esse experimento, a esse início de experimento. Muitos de nós já vimos ou já ouvimos falar nos abajures de lava. Eles foram inventados por um inglês chamado Craven Walker
em 1964. Eles eram basicamente jarras de vidro altas, cheias de um líquido e um tipo especial de cera colorida, colocados acima de uma base onde continha uma lâmpada. Quando essa lâmpada estava acesa, o líquido aquecia e a cera começava a derreter. Bolas de cera subiam ao topo do abajur, onde esfriam, voltando para o fundo e assim por diante. Usando um saleiro, jogue sal no topo enquanto conta devagar até 5. O que acontece com o corante? O que acontece com o sal? Adicione quanto sal quiser. Depois disso, veja o que acontece. O que está acontecendo? Por que o óleo fica por cima da água? O óleo flutua na água porque uma gota de óleo é mais leve que uma gota de água do mesmo tamanho. Uma outra forma de explicar isso seria dizer que a água é mais densa que o óleo. Densidade é uma medida de quanto pesa um certo volume de algo. As coisas menos densas que a água vão flutuar nela. As coisas mais densas que a água vão afundar nela. Apesar de tanto o óleo quanto a água serem líquidos, eles são chamados pelos químicos de immiscíveis. Essa é uma palavra chique, que quer dizer que eles não se misturam. Então vejam que aqui também há a oportunidade das crianças conhecerem outras palavras, outros termos e irem aumentando o seu vocabulário frente a esses experimentos. O que acontece quando eu coloco sal no óleo e na água? O sal é mais pesado que a água e quando você coloca o sal no óleo, ele vai afundar, indo para o fundo da mistura, carregando uma gota de óleo com ele. Na água, o sal começa a se dissolver. Quando ele dissolve, o sal libera o óleo que volta para o topo da água. Isso parece os abajures de lava. Como eles funcionam? Como óleo e água, a lava nesses abajures não se mistura com o líquido que está à sua volta? Quando está fria, a lava é um pouco mais densa que o líquido. Quando a lava fica no fundo do abajur, a lâmpada esquenta e a lava expande um pouco. Quando ela expande, a lava mantém o mesmo peso, mas ocupa um pouco mais de espaço. Dessa forma, fica menos densa. Quando está suficientemente morna, a lava é menos densa que o líquido à sua volta e, dessa forma, sobe até o topo e flutua. Lá no topo, ela esfria, fica mais densa e afunda novamente. Esse ciclo se repete sem parar, pois a lava aquece e sobe, e depois esfria e afunda. De onde veio esse experimento? Eric Miller é um professor do Exploratorium e criou essa atividade enquanto brincava com sua comida em um restaurante chinês. Aqui ao lado, vemos então o abajur convencional com as bolas, com as lavas, e esse movimento que nós acabamos de descrever. Ficam aqui algumas dicas para vocês, professores. Não se esqueçam, Notem que durante o experimento há de se lançar ou oferecer questões a respeito do que supostamente possa acontecer. Então, questões norteadoras, questões reflexivas, questões que antecipam a movimentação das partículas. Por que isso, Façam essas anotações, sejam elas coletivamente,
nas duplas, nos subgrupos, porque assim os estudantes possam fazer, após o experimento ou durante o experimento, checagens constantes. Tudo que eles observam, eles vão anotando e depois constatando se aquilo que eles esperavam que acontecesse, de fato aconteceu. Será sempre uma surpresa para eles. Bem, como eu disse lá no início das explicações de hoje, nós vamos dar aqui a oportunidade de um desdobramento, talvez não um desdobramento, mas uma ampliação, um aprofundamento desse tema que nós estamos trazendo para que vocês se estimulem a inscrever suas turmas na 9ª FECESP do ano que vem, 2023. Então, agora nós teremos os experimentos nas salas de ciência, nas salas de aulas, né? Nas aulas propriamente ditas de ciências, ampliando essas discussões. É a parte 2 que, oportunamente, a SEDUC, depois que disparar a data da semana B, vocês aí na escola vão então poder se apropriar deste trecho em diante para, talvez no dia 24, né? Ou até chegar no dia 28, que consta da semana B, vocês possam aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Objetivos dessa parte 2. Oferecer um momento de ATPC da semana B para que coordenadoras e professores dos anos iniciais dialoguem e ampliem seus olhares a respeito da participação da 9ª edição da Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, FECESP, na categoria Mirim. Indicar leituras ou releituras dos documentos oficiais, que é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, claro que ela não é inteira, é um trecho, o Currículo Paulista, que embasa todo o nosso trabalho, aqui no caso, na área de Ciências da Natureza, para aprofundamento do tema. E vamos sugerir também alguns sites confiáveis para a pesquisa e escolha de novas práticas experimentais ou experimento na área de ciências da natureza. Como conteúdos, nós vamos ter as práticas experimentais e a 9ª FECESP, categoria Mirim. Para que as escolas ampliem seus olhares e conhecimentos, para a 2ª TPC da semana B, dentro do mês de outubro, sugerimos algumas leituras para aprofundamento do tema e alguns experimentos indicados nos sites abaixo. Então, nós trazemos aqui a Base Nacional Comum Curricular, que são das páginas 321 a 341, movimentando o mouse em cima também do link que está de azul claro, vocês percebam que já remetemos para o documento em sua totalidade, mas destacamos aqui as páginas convenientes para que vocês ampliem, que vocês possam ter um diálogo sobre as ciências da natureza nesse caso. Também indicamos a leitura das páginas 365 até 385 do Currículo Paulista, onde ele traz ali um olhar, uma amplitude das ciências da natureza dentro dos anos iniciais. Escola Kids UOL foi de onde nós retiramos esse primeiro experimento, essa coisa tão gostosa que é colocar a mão na massa, né, com itens tão comuns, tão fáceis de conseguir, e é um site confiável, então fica como dica aí a exploração do site Escola Kids UOL. Nós também vamos deixar aqui o lembrete de retomar o regulamento da 9ª FECESP, que é a Feira de Ciências das Escolas Estaduais do Estado de São Paulo, que já foi disparado através da circular número 227, enviado no dia 24 de agosto de 2022. Então, olhando para a BNCC, trechos da BNCC, olhando para o Currículo Paulista, algumas páginas, trazendo o regulamento no paralelo,
vocês poderão se aventurar a se inscrever, ou melhor, inscrever as escolas, inscrever suas turmas, para que eles tenham esse momento tão significativo, tão rico, que são os experimentos. E sejam eles em quaisquer uma daquelas áreas que nós expusemos no início da explanação. Também ficam aqui como dicas a revista Ciência Hoje das Crianças, que são as revistas que inicialmente eram enviadas para todas as escolas quando o programa Ler e Escrever se instalou, né, no governo do estado de São Paulo, quando chegou esse programa, e essas revistas eram tão exploradas, tão gostosas de se trabalhar, numa linguagem tão próxima, tanto de nós professores, como também das crianças. Infelizmente, nós não temos mais as tiragens, né? Elas não chegam mais fisicamente nas edições, mas nós temos o site que podemos ali explorar e se apropriar de todas as edições que a revista Ciência Hoje das Crianças nos oportuniza. E nós temos também, para finalizar esse slide, dentro do YouTube, né, ao acessar o YouTube, nós colocamos na lupinha de busca Manual do Mundo. Então, esse também é bem bacana. Tem uma pessoa que também já é conhecida, é um youtuber, né, que eu não vou dar o spoiler aqui, mas eu vou deixar como um gostinho de quero ver quem é, quero saber um pouquinho mais. Ele vem desenvolvendo uma gama de experimentos. É lógico que ali tem para crianças menores, maiores e adolescentes, então fica a critério de vocês fazer uma peneirada ali, uma filtrada no que convém às turmas de vocês. Então, o Manual do Mundo é outro site bem bacana que nós deixamos aqui para pesquisa, para exploração e para que vocês se estimulem mesmo a fazer algumas coisas ali e depois fazer com seus meninos. Bem, as nossas referências bibliográficas hoje constaram como teoria, como base, como um disparador das discussões, a própria BNCC. É claro que pincelada, né? O aprofundamento fica aí na escola. Eu sei que o tempo não é muito longo, mas a BNCC nos serviu para um aparato, para um disparador dessa discussão. É dela que partem todos os nossos estudos. O currículo paulista, como muito próximo de nós, próximo da nossa realidade. Também algumas páginas que eu citei aqui, que eu trouxe como um elemento indispensável para entendermos um pouco mais da área de ciências da natureza. Eu sei que vários de nós já manipulamos, já mexemos, já lemos, mas é preciso sempre fazer uma retomada, uma releitura, um estudo, porque ele ajuda a gente a entender bastante coisa e ajuda a gente a desenvolver quanto mais e melhor com as nossas crianças, com os nossos estudantes. Referência da escola aqui de UOL, também vale a pena, né, entrar e dar uma boa checada ali. Como referência o próprio regulamento da 9ª FECESP, então também há de se fazer um paralelo dele frente a esse emaranhado de teoria que a gente vem trazendo. O regulamento tem que ser lido e relido, porque tem coisas ali que podem, coisas que não podem, e nós precisamos estar atentos a isso também. A revista Ciência Hoje das Crianças, fica aí o site para vocês explorarem e terem assim como um pano de fundo nas aulas, para as aulas, né, de ciências da natureza de vocês, para constar nos planos de aulas de vocês também. Cada vez que as crianças vão para as salas de informática, é um disparador aí de discussões, de conhecimento, muito bacana. É justamente uma pena que nós não temos mais as revistas para folhearmos, mas a gente agora se apropria então da tecnologia digital, né? E tem acesso a elas através dos computadores ou do próprio celular. Bem, aqui a nossa ficha técnica, como sempre, né? O nosso expediente. Nós agradecemos grandemente ao nosso dirigente, professor Nivaldo Vicente,
a Luciana Martini, que deixou de ser diretora do núcleo, né? Mas é agora uma das nossas, sempre foi, né, na verdade, a nossa coordenadora de equipe curricular, desculpem aí por esse deslize, né? As supervisoras Helena e Norma, que também estão sempre apoiando as nossas ações, as nossas ATPCs, as nossas OTs ali no núcleo pedagógico, sempre que podem estudam conosco, trazem novidades, são parceiras, né? E eu, logicamente, em nome das minhas colegas dos anos iniciais, que são a Angélica, a Dilma e a Tamires, agradeço a paciência, a disposição, todo esse momento que vocês se sentam à frente do computador ou que estão com o celular no colo, para ouvir um pouco o que a diretoria tem a passar, a oferecer para vocês, né, a desenvolver um pedacinho disso que faz parte de um grande quebra-cabeça aí dentro da escola, que é o desenvolvimento desse currículo nos anos iniciais. Então, o nosso abraço a vocês e desejamos que seja um estímulo de verdade essa participação, visto que começou muito timidamente a UBMEP Mirim, né, que era nível A antigamente, e agora vem sendo cada vez mais adentrando, né, cada vez mais nas salas de aulas, nas escolas, e nós só temos que ficar muito felizes por isso também. São oportunidades que as crianças têm nesse momento da vida delas, nessa idade que elas estão, que nós não podemos minimizar ou deixar para lá. Então, assim como o BMEP Mirim, que agora a nona FECESP faça parte também da vida dos nossos estudantes dos anos iniciais. Então, um grande abraço a vocês, até uma próxima e vamos lá, seguindo sempre em frente. Tchau, colegas!